Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. E aqui está a história daquele que mudou, transformou toda a humanidade e transforma a vida daqueles a quem se entrega a Ele. Bom, vamos continuar em João capítulo 19, a partir do versículo 25. Nós estamos vendo os momentos finais da crucificação do Senhor Jesus, aqueles momentos decisivos em que o Senhor Jesus estava na cruz e dois ladrões ao seu lado. Como sempre, começamos com uma oração e eu pedindo a você que dê o seu gosto, partilhe esse vídeo. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, que o teu imenso e grandioso poder venha entrar em ação em nossas vidas por meio dessa meditação que temos feito na tua palavra. Fale conosco, eu peço. Abre nosso entendimento, desperta nossa fé para que possamos nos manter firmes e fortes até o final, até a tua volta. Que assim seja. Então, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veja que as mulheres, diferente dos discípulos, não fugiram, mas permaneceram junto ao Senhor Jesus, né? A mulher ela é uma pessoa forte, né? E elas demonstram essa força delas, não no braço, né? Não a força física, mas a força emocional, a força espiritual, através das atitudes. Não que os homens não sejam, mas nesse momento as mulheres estão mostrando mais força do que os homens, uma vez que os homens não haviam nascido de Deus. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então, esse discípulo diz respeito ao apóstolo João, e ele também se manteve ali firme junto com aquelas mulheres. Era jovem. A irmã da mãe de Jesus é justamente ela, a mãe dele. Então, a tia dele seria a Maria. Mas ele fala: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quer dizer, ela ficaria talvez desamparada, porque agora nessa história José já não aparece mais, né? Mas somente ela. Muito provavelmente ele tenha morrido. Então, para que ela não fosse desamparada, pediu para que o apóstolo João a amparasse, né? Como mãe, recebesse ela como mãe e ele como filho, mas não quis dizer para que a igreja vivesse isso. Aí o comentário diz assim: Maria, o Senhor Jesus era o filho mais velho, portanto sentia-se responsável pelo amparo de sua mãe, uma vez que ela já era viúva. Assim, ele não se esqueceu disso, nem em seu momento de agonia. É provável que os demais filhos de Maria tivessem se omitido do dever de amparar a mãe, pois as Escrituras mencionam animosidade, incredulidade por parte deles naquele período. Dessa forma, o Senhor designou que João cuidasse dela assim que ele partisse. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa e ela ficou sob a responsabilidade dele. Esses versículos corrigem o ensinamento errôneo que eleva Maria a uma posição de protetora da igreja primitiva. Se assim fosse, ela é que deveria ter zelado pelos discípulos e não o contrário. A mãe terrena do Salvador precisou estar sob responsabilidade de um servo dele, a pedido do próprio Senhor Jesus, e se submeteu a essa decisão. Isso nos leva a refletir no seguinte: como uma pessoa pode proteger alguém se ela própria necessita do cuidado dos outros? E ela, como todos nós, nasceu pecadora, mas ela teve uma virtude, né? Ela foi escolhida por um propósito, mas ela necessitou de um Salvador. Ela necessitou de Jesus como todos nós necessitamos. Então, somente Ele salva. Ele é o intercessor por nós. E continuando no 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. O comentário diz assim: tenho sede.
A caminho da cruz, o Senhor Jesus rejeitou a mistura anestésica de vinho e de mirra, pois escolheu estar plenamente consciente do seu martírio. Mas agora, transcorrido cerca de 6 horas da sua crucificação, com seu corpo exaurindo em sede, ele mostra mais uma vez sua humanidade. Os soldados respondem ao pedido com zombaria e lhe oferece vinagre, cumprindo assim mais uma profecia que está lá em Salmos 69, 21. Então, nós vemos que toda a Escritura vai se cumprindo, né? Toda a palavra de Deus, ela se cumpre porque é o que está determinado a acontecer. O comentário do 30 diz, está consumado. A palavra grega telelestai significa está tudo, terminado, cumprido. Esse termo era bastante conhecido na época por ser usado normalmente quando o filho ou o empregado terminava uma obra que lhe fora designada. Era comum usar essa palavra também para comprovar a quitação de dívida e atestar compras de imóveis. Assim, tanto no resgate da promissória quanto na nota de compra era carimbada essa expressão. Da mesma forma, o grito do filho, está consumado, revelava ao pai que ele havia cumprido a sua missão. Assim, como cordeiro substituto perfeito, o Messias consumou a lei mosaica e com seu sangue quitou a dívida impagável dos homens e os comprou para Deus. Na completa obra redentora do Senhor Jesus, a humanidade foi resgatada. Eu, quando leio essa palavra, está consumado, eu entendo uma coisa. Ali, o Senhor Jesus colocou um ponto final na história que Satanás vinha fazendo sobre a vida das pessoas. Ele colocou um ponto final a todo o sofrimento, ele colocou um ponto final às doenças, quer dizer, ele nos devolveu aquilo que Adão havia perdido quando desobedeceu a palavra de Deus, entregando ao diabo essa autoridade. Ele resgatou, está consumado. Por isso, eu não vou aceitar, por exemplo, que o mal atue na minha vida, em nenhuma das áreas da minha vida. Eu vou lutar com toda a minha fé e força contra ele. E continuando agora, aqui no 31, diz assim, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrasse as pernas e fosse retirado. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. O comentário diz assim, quebrar as pernas. O costume romano era deixar os condenados na cruz até morrerem. Isso poderia levar dias. Em alguns casos, os corpos eram abandonados para os abutres e animais ferozes, porém, naquele dia especial, quanto ao pôr do sol, se iniciaria o sábado de Páscoa. O processo de morte deveria ser acelerado. Para isso, fraturaram as pernas dos crucificados, no entanto, contrariando o costume da época. Os ossos do Messias foram preservados, já que, como cordeiro enviado ao sacrifício, ele deveria ser perfeito, e isso incluía a ausência de fraturas. Dessa forma, cumpriu-se a Escritura. Então, quer dizer, era uma tortura muito grande a crucificação, né? Uma tremenda crueldade que era feita. Porém, o que nós percebemos aqui nesse texto, né? Que o Senhor Jesus, ele expirou, né? Ele se entregou por completo. Então, ali ficou consumada a obra de salvação. Graças a Deus. Mas os outros não. Então, porque eles ainda tinham forças para continuar na cruz, né? Então eles quebraram a perna uma vez que eles então caem para frente, por não conseguir mais suportar o peso do corpo. É como se fechasse os pulmões, então eles não têm a respiração. Então a morte era mais rápida. No 34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O comentário diz, sangue e água. Os soldados perfuraram um dos lados do Senhor Jesus para certificarem da sua morte. Dessa abertura saiu sangue e água que, segundo a lei mosaica, eram elementos específicos usados para expiação e purificação dos pecados. Aconteceu assim conforme a profecia. Naquele dia haverá
uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Está lá em Zacarias 13:1. Isto é, da oferta do Senhor na cruz flui até hoje perdão e justificação a todos que se aproximam dele arrependidos dos seus pecados. É muito forte, né? Quando a gente começa a ler e entender que toda a palavra de Deus foi se cumprindo, e mais forte ainda é quando nós vemos o cumprimento dela em nossas vidas. Aí é tremendo, porque a promessa agora, né, que vai guiar toda a igreja até os dias de hoje, é o batismo com o Espírito Santo, né? São aqueles que se arrependem, que se entregam e que recebem o Espírito Santo. 35. E aquele que viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. O comentário: a confissão de fé. Ao pedir a Pilatos para tirar o corpo do Messias da cruz, José de Arimateia foi absolvido do medo que sentia de assumir publicamente a fé no Senhor Jesus. O mesmo ocorreu com Nicodemos ao preparar os ungüentos para o sepultamento do Mestre. Ambos temiam sofrer retaliações e perseguições por parte dos judeus, por isso mantinham a fé em oculto. Porém, quando eles decidiram crer no Filho, crer de fato no Filho de Deus, aceitaram correr o risco de sofrer as consequências. Aquele que verdadeiramente entregou a vida a Jesus e o Senhor Jesus se manifestou a ele já não tem essa preocupação com o que vão pensar a seu respeito. Ele simplesmente creu e ele começa então uma obra de transformação na sua vida sem medo, sem receio. E começa a falar de Jesus também, porque ele se torna automaticamente, pelo próprio Espírito Santo, uma testemunha de Jesus. 39. Nicodemos iniciou sua jornada na fé, o comentário do 39, né? Timidamente, ao procurar o Senhor Jesus no meio da noite. Está lá no capítulo 3 desse mesmo livro do Evangelho de João. Porém, agora, ao providenciar espontaneamente grande quantidade de especiarias aromáticas para preparar o corpo do Mestre, mostrou-se determinado e ousado. Assim, o corpo do Salvador, ao invés de ficar no relento, teve um sepultamento distinto, como os dos nobres da época. Em tempo algum, podemos menosprezar as pessoas que, assim como Nicodemos, têm dificuldade de atender rapidamente a palavra de Deus. Do mesmo modo que esse religioso, elas podem não compreender perfeitamente e de forma imediata a vontade do Altíssimo, mas isto é apenas uma questão de tempo. Não significa que no futuro não darão frutos de fé. Todos nós vamos servir para um propósito divino, um propósito de Deus. No 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. Comentário, né? Tomaram o corpo. José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo do Senhor Jesus da cruz e o prepararam para o sepultamento em um horário em que nenhum religioso faria qualquer trabalho. Além do mais, os preceitos judaicos diziam que tocar em cadáver deixava o homem cerimonialmente impuro para participar da Páscoa. Com isso, eles foram capazes de honrar ao Senhor quando nem mesmo os mais próximos dele, como os seus discípulos, ousaram fazê-lo. Normalmente, os corpos dos condenados de traição a Roma não tinham direito a sepultamento digno. Por isso, apodreciam ao relento ou eram jogados em valas. Contudo, esses dois homens saíram do oculto para cuidar do corpo do Salvador, dando assim uma grande prova de fé e de devoção ao Senhor. E aí eu me lembro do seguinte, né?
Enquanto os discípulos estavam publicamente com o Senhor, andavam para todos os lados, esses dois estavam em oculto. Mas quando mais o Senhor Jesus precisou, deles, esses dois apareceram. E os demais não. Então, não julgando, não é isso, mas trazendo para uma realidade pessoal nossa, Você pode observar, quando você está bem, quando as coisas correm bem, todos estão à sua volta. Mas quando você mais precisa, são poucos os que vão se manter do seu lado para te ajudar. São poucos que vão estar ali para te amparar e dizer que realmente são verdadeiramente seus amigos. Por isso que esses dois agora apareceram publicamente, não se importaram realmente, como o bispo vem falando aqui, Eles não se importaram com a tradição deles, não se importaram com a Páscoa. Eu acho que eles entenderam bem o significado da Páscoa a respeito do Senhor Jesus. Ele foi a Páscoa e dali em diante tudo isso seria diferente. A parte B diz assim: lençóis com especiarias. Diferentemente dos egípcios, que retiravam todo o órgão interno do corpo para o embalsamarem, os judeus o envolviam com largas faixas e uma mistura de especiarias aromáticas. Nicodemos preparou mirra e aloés como presente para perfumar o corpo do Senhor. Então, como ele era um religioso, ele servia também no templo como um príncipe, como nós já vimos lá no princípio. Então, ele sabia como fazer isso perfeitamente, E ele ofereceu isso, quer dizer, ele também contribuiu para esse sepultamento do Senhor Jesus, um sepultamento digno. 41. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Comentário: o sepulcro. Aquele que havia dito que não tinha onde reclinar a cabeça, recebeu um sepultamento honroso entre os ricos. Isaías 53:9 diz isso, E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Continuando, o túmulo do Messias era novo, localizado em um jardim próximo ao local da crucificação. O filho do primogênito tornou-se as primícias dos que dormem, e o primogênito dentre os mortos. 1 Colossenses 15:20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Colossenses 1:18 diz: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E concluindo, isto é, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos para poder substituir a natureza do primeiro Adão pela sua, e assim marcar o início de uma nova criação para o Altíssimo. É assim que concluímos esse capítulo tão forte, tão especial, que fala sobre a morte e agora o sepultamento do Senhor Jesus. Mas a história não termina aqui, A história, pelo contrário, agora inicia-se. Então o Senhor Jesus foi o primogênito dentre os mortos, porque ele venceu a morte, porque ele ressuscitou naturalmente. E aí vem a garantia para aqueles que estão salvos, que também não vão morrer, Tem a morte física, quer dizer, a morte desse corpo que nós temos aqui, que usamos esse corpo aqui na terra, mas se morrermos, esse corpo naturalmente vai se desfazer em pó. Mas ele dá uma garantia que a nossa alma vai receber um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo novo, e graças a Deus. Bom, que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo.